Amigos e amigas, mais um vídeo aí pra gente, mais uma videoaula falando aí sobre os povos semitas. Dessa vez nós vamos falar sobre os hebreus. Os hebreus, o povo da Bíblia, o povo de Deus, aquele povo cuja história está narrada, uma das narrativas mais completas da história desse povo está aqui no Antigo Testamento. Mas vamos nessa. Por volta de 1750, segundo o nosso livro didático, grupos de pastores nômades começaram a migrar para a Palestina, o sul da Fenícia. Tá? Nessa fase, os hebreus organizaram-se em famílias e tribos comandadas por anciãos e patriarcas. É o que a gente vê na Bíblia. A tradição hebraica originou-se da aliança entre Deus e Abraão. O livro do Gênesis na Bíblia fala, né? Deus teria falado com Abraão e dito: olha, Abraão, tu vais ser pai de uma multidão de povos. Sai aí dessa tua cidade. Abraão vivia na cidade de Ur, na Caldeia. E Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra de onde mana leite e mel, e lá tu vais ser pai de uma multidão de gente. E o Abraão diz: mas Deus, como é que eu estou velho, minha mulher está velha, como é que nós vamos ser pai desse povo todo, como é que vai dar certo? E Deus diz: vai, e Abraão vai, e aí tem aquela história do sacrifício de Isaac e tal, né? Então a tradição hebraica ela originou-se dessa aliança entre Deus e Abraão. Toda a história dos hebreus, toda a sua tradição é fundamentada nessa aliança entre Deus e Abraão. Que essa aliança ela tem 4 elementos. Primeiro, um povo escolhido. Então toda a Bíblia, toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento, ela é baseada nessa ideia de um povo escolhido, ou seja, Deus teria escolhido um povo, que é o povo hebreu. E os demais povos eram pecadores e era até justo em determinados momentos que eles fossem exterminados para dar lugar ao povo escolhido de Deus. É uma terra, né, que é o segundo elemento, né, um povo, uma terra, essa terra que Deus prometeu ao seu povo, uma lei, um conjunto de diretrizes, de normas, de regras que Deus deu para o seu povo, que os judeus chamavam de Torá, que está aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, são os primeiros livros da Bíblia que formam o que a gente chama de Pentateuco ou a lei, né? E um templo, esse templo nós vamos ver, ele chegou a ser construído bem mais na frente por Salomão, na cidade de Jerusalém, depois foi destruído, reconstruído novamente. Então, são 4 elementos dessa aliança de Deus com o povo. O primeiro elemento é um povo escolhido, uma terra prometida, uma lei que esse povo devia obedecer para agradar a Deus, para manter a fidelidade a essa aliança, e um templo aonde esse povo deveria adorar esse Deus. Então, o primeiro núcleo urbano de Canaã, que foi essa terra que Deus prometeu ao seu povo, foi a cidade de Jericó, fundada por volta de 9000 a.C. Jericó é uma das cidades mais antigas da humanidade. Você vê 9000 a.C., você está ainda ali a Revolução Agrícola acontecendo, né? Ali, período neolítico. Então, a Jericó fundada por volta de 9000 a.C., quando a região passou a ser chamada de Canaã, entre 2300 a 2000 a.C. Tem até aquele episódio lá no livro dos Juízes, se eu não me engano, quando... Não é Juízes não, cara, esqueci agora. Quando Josué, Moisés já tinha... Não sei se Moisés já tinha morrido, e eles cercam a cidade de Jericó, ali no início do processo de conquista da terra de Canaã, depois que eles saem do Egito. E aí eles cercam e tocam as trombetas e as muralhas de Jericó caem, todo aquele negócio, tá? Então, nesse período, tribos hebraicas viviam ali em regime de seminomadismo. Quer dizer, não eram mais totalmente nômades, mas também não eram totalmente sedentários. Eles migravam de tempos em tempos, mas não tão constantemente como as tribos nômades do período paleolítico. Em torno de 1600 a.C., uma seca fez com que parte dos hebreus migrasse para o Egito. Essa parte da história dos hebreus está contada na Bíblia, gente, no livro do Gênesis.
que é uma das narrativas, eu acho, essa história, que é a história de José do Egito, eu acho essa história uma das mais lindas do Antigo Testamento. As histórias, as narrativas bíblicas são todas muito bonitas, eu acho. Mas a história de José eu acho uma das mais lindas. Tá? Então, eles migram para o Egito por conta de uma seca que atingiu Canaã. Lembrem que o Egito, que nós já estudamos, produzia excedentes agrícolas. Nesse período aqui, o Egito já está o quê? Já está ali chegando no novo império, né? Então, um período em que o Egito atinge um desenvolvimento, um crescimento econômico, cultural, militar muito grande. E os hebreus acabam indo para o Egito, ou pelo menos uma parte deles, a família de Jacó, segundo a Bíblia, né, Jacó e seus filhos vão para o Egito, onde já estava o José, que era um dos filhos de Jacó, e que tinha sido levado para o Egito por uma caravana de mercadores que o compraram como escravo de seus próprios irmãos. Tá? E uma coisa que eu gosto na Bíblia, nas narrativas bíblicas, é que não é aquela coisinha assim, tipo de conto de fada, né? Nossa, o bem contra o mal, o mocinho contra o bandido. Não, a Bíblia tem as traições, as mentiras, as enganações, né? Até os caras, os mocinhos da Bíblia aqui e ali cometem os vacilos. Então a Bíblia tem os seus protagonistas, são pessoas muito humanas, inclusive nas misérias humanas. Bem realista, né? Em muitos momentos. No Egito, por volta de 1300 a.C., os hebreus foram escravizados e permaneceram escravos até por volta de 1200 a.C. Você tem um século aproximadamente de escravidão no Egito. Então, depois de um século de escravidão, eles iniciam a saída do Egito e a volta para Canaã sob a liderança de Moisés. Tá bom? Só que nesse momento aí, em Canaã, tudo tinha mudado. Canaã agora estava dominada por um outro povo. Provavelmente, não se tem certeza, mas um povo de origem grega, que eram os filisteus, que chamaram Canaã de Palestina, do grego Filistia, ou terra dos filisteus. Bom, os filisteus estavam agora em Canaã, os hebreus tinham ido para o Egito, e quando eles retornam, quem que eles encontram lá? Eles encontram os filisteus. Bom, agora aí vai dar uma treta muito braba, porque eles vão ter que expulsar os filisteus da terra. E os filisteus não eram muito mole não, viu? Era um povo bem difícil assim de lidar. Bom, a volta dos hebreus à Palestina é conhecido como Êxodo, que é o segundo livro aqui da Bíblia, tá? E teria durado cerca de 40 anos. E em um dado momento, Moisés teria recebido de Deus as tábuas da lei. Então a Bíblia diz que os hebreus ficaram vagando pelo deserto durante 40 anos. Moisés termina morrendo nesse período. Mas tem um episódio conhecidíssimo em que Moisés sobe ao monte Horebe e fica lá rezando e Deus falando com ele. Aí Deus vai e entrega para Moisés as tábuas da lei com os 10 mandamentos. O problema é que quando Moisés desce de lá, o povo, né? Sabe que o povo, oh meu Deus, qualquer semelhança com o brasileiro não é mera coincidência. O povo aproveitou que Moisés tinha subido lá para o monte para conversar com Deus e se dando, adorando deuses falsos, fizeram um bezerro de ouro, começaram a dançar ao redor desse bezerro, oferecer sacrifício. E aí quando Moisés vai descendo lá, morto, satisfeito com as tábuas, e agora galera, está aqui a lei de Deus. Aí quando vê o povo naquilo, meu Deus, Moisés fica brabo, meu. E aí ele vai e quebra as tábuas do bezerro. Bicho, oh, meu Deus, que confusão, né? Mas aí terminou ficando tudo bem, e tudo. Até o irmão do Moisés, o Arão, olha só, tinha ajudado lá a comandar o culto lá do bezerro. O Arão, o irmão do Moisés. Aí levou um carão pesado por isso aí. Bom, supõe-se que outros grupos semitas e não semitas acompanharam os hebreus em sua saída do Egito, formando assim uma multidão mista. Quer dizer, no meio daquela galera que deixou o Egito, que passou o Mar Vermelho, né, fugindo do Egito, não havia não só hebreus não, tinha muita gente. O Egito estava vivendo uma fase de grande poder. E ele tinha dominado ali vários povos, tinha muitos escravos, e a galera aproveitou, já que os hebreus estavam indo embora, teve muita gente que pegou ali um embalo ali, pegou ali, né, uma caroninha e se mandou com os hebreus. Certo? E aí foram dar trabalho no deserto, que queriam adorar bezerro de ouro, não sei o que, e tudo, Baal e todo negócio aí. Deus queria, né, o povo só para si. Então, durante a luta pela conquista de Canaã, o monoteísmo se fortalece entre os hebreus. O que é o monoteísmo? É a religião professar a crença num único Deus, só um, nenhum outro mais. Diferente dos fenícios, que eram politeístas, dos mesopotâmicos, dos egípcios, né? Os hebreus eram monoteístas, só acreditavam em um único Deus chamado Javé. Não existe um Estado centralizado, mas uma liga de 12 tribos
baseada na tradição em comum. Quer dizer, eles formam uma espécie de confederação de tribos derivadas ou descendentes dos filhos de Jacó e tinham uma tradição em comum. Tá bom? Então isso era o que unia a tradição, a religião, a língua em comum. Tá bom? Também tinha um santuário portátil, chamado tabernáculo, que foi construído no deserto, enquanto eles vagavam pelo deserto. Né? E dentro desse tabernáculo eles tinham objetos sagrados e a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam aquelas tábuas lá do Moisés. Né? Não havia nesse período aqui, nessa fase de luta para conquistar Canaã, um templo central, até porque o reino ainda estava num processo de constituição, estavam lutando ainda pela terra, né? Não tinha uma capital ainda. Né? Em 1030 a.C., os hebreus adotaram a monarquia após sofrerem várias derrotas para os filisteus. Eles estavam tentando conquistar de volta a Canaã, mas os filisteus estavam batendo neles, cara. Os filisteus eram mais organizados, tinham armas melhores, tinham um exército mais bem preparado. E os hebreus, com aquele negócio de 12 tribos se juntando, meio que voluntário, não estavam conseguindo dominar a terra. E aí a Bíblia narra esse episódio como uma desobediência a Deus, porque Deus não queria que o povo tivesse rei. O rei era ele, Deus. Mas os hebreus, sentindo uma necessidade meio que estratégica, né, de ter um líder, eles pedem a Deus um rei e tudo. Aí o profeta Samuel vai lá e escolhe Saul, filho de Cis. Saul vai ser o primeiro rei dos hebreus. Né? Aí começa a monarquia, bem no meio da luta contra os filisteus. Mas Saul, cara, era um sujeito problemático. Ele tem um episódio lá em que ele não obedecia a Deus direito, não, sabe? Era meio assim, era meio doidão. E aí depois dele vem o Davi, que era um humilde pastor de ovelhas, um jovem, muito novinho. Saul fica com um ciúme absurdo dele quando vê que o profeta Samuel tinha toda uma amizade com Davi e tudo. E Davi termina sendo o rei também, né? Davi acaba ajudando aí na conquista, liderando a conquista da terra, e se torna rei depois da morte de Saul. E veja que não há ainda hereditariedade, não há nada, a coisa não está muito bem organizada. É no reinado de Davi que Jerusalém é conquistada, né? Que depois se tornaria no reinado de Salomão, filho de Davi, a capital do reino, né, dos hebreus. E aí começa a existir, com a monarquia, começa a existir também a diferenciação social, que vai se criando em torno do rei uma elite de guerreiros e de sacerdotes, tá bom? Enquanto o restante do povo fica sendo pastores e camponeses, tá? Em torno de 970 a.C., os hebreus passam a ter uma capital, que é Jerusalém, ainda no reinado de Davi, tá? No reinado de Salomão, a partir de 960 a.C., foi construído o famoso Templo de Jerusalém, ou Templo de Salomão, como queira. E consolida-se a unificação política de todos os descendentes do patriarca Jacó, também conhecido como Israel. Então ficam as 12 tribos juntas, comandadas por Salomão reinando, e aí é um período em que esse reino dos hebreus ele atinge assim, um desenvolvimento. A construção desse templo foi uma coisa suntuosa, materiais sendo comprados aí dos fenícios, e Salomão, cara, com suas 700 esposas e concubinas, sabe? O negócio, Salomão também constrói um palácio muito bonito para ele e tudo. Então eles atingem, assim, vamos dizer que eles atingem o auge, né? Mas Salomão morre em 926 a.C. E após a morte dele, os filhos dele não se entendem, dá uma confusão, e o reino se divide em dois. O reino de Judá ao sul, com as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ao norte, que vão formar então o reino de Israel, com capital em Samaria, e Judá, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Aí fica uma confusão, porque aí os samaritanos, como passam a ser chamados os israelitas, os hebreus do norte, por conta da capital de Samaria, passam a ser chamados de samaritanos. E aí, ó, no Novo Testamento tem aquele episódio em que Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 4, olha aí, né? Fazer uma seleção para pastor, né? Do Evangelho de São João, capítulo 4, quando Jesus está lá no poço de Jacó e chega uma mulher samaritana e começa a conversar com ele. E aí os apóstolos ficam, os discípulos de Jesus ficam admirados, né? Oh, esse homem conversando com essa mulher é uma samaritana. Nós não falamos, porque havia um ódio ali entre judeus e samaritanos.
né, entre israelitas, entre judeus do sul, né? Esse ódio vinha desde a época desse cisma, depois da morte de Salomão, tá? Em 722 a.C., aí começa a parte braba da história. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Lembra dos assírios lá? Aqueles que eram ferozes? Pois é, eles invadiram, né, o reino de Israel, que era o reino do norte, né? E dominaram. Em 587, os babilônicos, comandados por Nabucodonosor II, os babilônicos que já tinham lascado os assírios, invadiram o reino de Judá, destruíram Jerusalém. Oh meu Deus, é triste esse episódio aqui. E o templo, e os hebreus destruíram Jerusalém, cara, destruíram o templo de Salomão, que era a coisa mais linda. E os hebreus foram dispersos e cativos. Eles foram, uma parte deles se espalhou, né, fugiram. Outros foram levados presos para a Babilônia. E essa é chamada a primeira diáspora dos hebreus, ou cativeiro de Babilônia. E aí, mais uma vez, eu volto para a Bíblia. O livro dos Salmos, pessoal, eu acredito que os salmos mais lindos foram aqueles escritos, muito provavelmente, durante o cativeiro de Babilônia. É uma coisa assim, é uma maravilha a cultura que os hebreus deixaram para nós. Está toda reunida na Bíblia, tá bom? E aí a gente já está terminando. Originalmente a Bíblia, né, falando agora da Bíblia, que é assim o maior conjunto de narrativas, de textos, de documentos sobre a história dos hebreus, ela originalmente é um conjunto de textos da religião judaica, foram reunidos a partir do século 6 e 5 a.C. Os principais livros, como eu já falei, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que formam a Torá ou o Pentateuco. Os cristãos, é claro, os cristãos acrescentaram aos livros judaicos. Quando você pegar a Bíblia, cara, deixa eu explicar. Você pegar a Bíblia, todo o Antigo Testamento, olha só, estou aqui no livro do profeta Isaías, aí Amós, vai indo, pronto. Quando você pega a Bíblia, todo o Antigo Testamento foi escrito, ele pertence à tradição judaica, tá? Ele pertence à tradição judaica. Nessa Bíblia aqui, tá? Olha, tudo isso aqui, bicho, é o Antigo Testamento. Essa partezinha menor, mais fininha, é o Novo. O Novo Testamento foi acrescentado pelos cristãos. O cristianismo começou como uma seita dentro da religião judaica. Ali depois da morte de Jesus, tudo que os judeus não aceitaram como Messias, né? E aí acabou que a religião judaica viu nascer dentro dela uma seita, que era o cristianismo, que cresceu e se emancipou e virou uma religião nova. Tá? Então esse conjunto de livros contando a vida de Jesus, contando as pregações dos apóstolos, as cartas, a doutrinação dos apóstolos para as novas comunidades, tudo isso foi reunido num conjunto de livros que nós hoje chamamos de Novo Testamento. É aquele conjunto que vem lá da antiguidade, da tradição hebraica, nós chamamos de Antigo Testamento. Bom, é isso. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários, a gente responde tranquilamente e a gente se encontra daqui a algum tempo já falando, deixa eu ver, dos gregos, entrando na Antiguidade Clássica.